Boa noite para você que está me assistindo ao vivo, para você que está assistindo depois dessa gravação. Provavelmente eu vou deixar disponibilizado, se você está vendo essa gravação depois, porque eu deixei disponibilizada. Para quem está assistindo durante o dia, tenha um excelente dia. E vamos iniciando este vídeo, vendo aí os pontos em comum entre os ensinamentos de Jesus com mindfulness e com a psicologia positiva. A ênfase maior, evidentemente, aqui vai ser com o mindfulness. Quais são os pontos em comum? A finalidade da nossa live é ajudar terapeutas com seus pacientes. A maioria dos casos, a gente vai ver que são cristãos os pacientes, ou são católicos, evangélicos, às vezes não está frequentando regularmente nenhuma dessas duas vertentes de igreja, mas tem alguma influência, ou já fizeram parte de alguma comunidade católica ou evangélica. E lembrando que o nosso país também é um país extremamente religioso e é um país cristão, né? Um país, a maioria das pessoas ou é católica ou fazem parte de alguma comunidade evangélica. Mas é claro que, apesar de termos esta influência cristã muito forte, a pessoa não precisa acreditar na existência de Jesus, né? Assim como não se acredita nos mitos gregos, né? Você tem aí o mito de Édipo, né? Que é usado para explicar questões do comportamento humano. Então, usa o complexo de Édipo também, dependendo da vertente da psicologia. Você tem outros mitos também que são utilizados, mas o psicólogo não precisa acreditar que Édipo, Jocasta e Companhia Limitada existiram, e nem tampouco os pacientes ou as pessoas que estão assistindo à palestra desses psicólogos tenham que acreditar que os personagens que fazem parte dos mitos gregos, né? Simplesmente o que acontece? As pessoas pegam estas histórias, essas narrativas, e extraem lições para o seu cotidiano ou para explicar fenômenos psicológicos. O mesmo raciocínio a gente pode aplicar com a questão da narrativa bíblica, especificamente da vida de Jesus. Essa live aqui vai servir para padre, para pastor, para católico, para evangélico, para terapeutas, né? E as pessoas poderão ter uma fé ou não, né? E elas podem ser ateias, agnósticas, e elas vão conseguir tirar o mesmo proveito de um cristão. E ainda digo mais, pode acontecer até de aproveitar mais ainda do que um cristão, porque às vezes a questão de ver Jesus como um Deus pode atrapalhar o cristão em vê-lo como exemplo para ser seguido. Porque Jesus tinha poderes especiais por ser Deus, então acaba muitas vezes o cristão não se espelhando muito justamente na sua principal referência, né? Então, essa live vai servir para todos, serve para ateus, que poderão aproveitar até um pouco mais, por causa desta razão que eu coloquei aqui. A gente não, como eu venho falando, a gente não tem certeza se realmente o Jesus existiu. Isso não vai ser importante aqui, né? Para a gente, tanto faz ou não ele ter existido, o importante é a lição. Mas uma coisa que eu acho interessante colocar é que esses 11 apóstolos que contaram a história,
esse Cristo que passou aqui, que morreu, que ressuscitou, deram as suas vidas por esta mensagem e não enriqueceram com essa mensagem. A princípio, não tem nenhum problema quanto ao enriquecimento, mas o fato de nenhum deles terem enriquecido coloca uma força maior, ou seja, eles deram as suas vidas por essa mensagem. Então, se o Jesus Cristo não existiu, pelo menos o conteúdo que ele ensinou era tão importante assim que quem criou o personagem com os ensinamentos, com seus respectivos ensinamentos, achou importante dar a sua vida por isso. Então, a gente pode olhar também como uma espécie de um código, né? Tem um filme, o Código da Vinci. Então, a gente pode olhar os ensinamentos de Cristo, as suas parábolas, os seus sermões, tendo conteúdos que servem para todas as épocas e que vai promover saúde emocional e qualidade de vida para aqueles que o seguiram. Né? O conteúdo que está escrito ali, independente de o autor do conteúdo ter existido ou não. Mas, como a gente vai fazer uma relação com o mindfulness, é interessante que a gente se pergunte o que é mindfulness. Muitas pessoas vão considerar o mindfulness como uma meditação. E, evidentemente, que a gente não está olhando o mindfulness como meditação, porque mindfulness é muito mais que uma meditação. Meditação é apenas uma estratégia, a principal estratégia, por sinal, para que se possa atingir, desenvolver o estado e a habilidade psicológica de mindfulness. Então, muitas vezes as pessoas olham mindfulness como se fosse apenas uma meditação. Então, eu posso definir mindfulness em 4 categorias. A primeira é como um protocolo de intervenção que vai promover saúde emocional, tratamento para problemas psicológicos. Posso ver o mindfulness como uma meditação, como um tipo de meditação. Posso ver o mindfulness como um estado ou um traço psicológico, assim como é a ansiedade, por exemplo, que pode ser tanto um estado emocional como um perfil dentro da personalidade do indivíduo. E eu posso ver o mindfulness, né, seria a quarta categoria, posso ver o mindfulness como uma habilidade psicológica. Então, tem vários tipos de definições. É claro que eu estou comparando aqui os ensinamentos de Cristo com esta habilidade psicológica, porque Cristo, até onde eu vi nas minhas fontes, não foi um praticante da meditação, embora ele tenha vivenciado essa habilidade psicológica de mindfulness, mas não foi um praticante de meditação. Se teve alguém na Palestina que praticava meditação, até segundo as fontes que eu consultei, foram os essênios, né, ligados ao primo dele, João Batista. Mas Jesus, a gente não vê nenhum indicativo que tenha praticado, né? Se praticou, pelo menos não ensinou, e seus apóstolos também não ensinaram. Né? Mas a habilidade psicológica a gente vê nos seus ensinamentos, né? E também na forma como ele se comportava. Vou mostrar nos slides esses 4 tipos de definição para ficar mais claro para vocês. Quem quiser printar a tela, poderá ficar à vontade também para printar as telas que eu vou passar. Aqui eu já falei, é um termo de várias definições, 4 categorias. Vou tirar aqui a minha carinha para ficar melhor para vocês printarem. Mindfulness como meditação, mindfulness como programa, ou protocolo de intervenção, mindfulness como traço ou estado psicológico e mindfulness como habilidade psicológica.
Aqui tem a definição de mindfulness como meditação. Vocês veem muito isso nos folders, né, nos cartazes de divulgação de grupos de 8 semanas de mindfulness, workshops, palestras, né, que as pessoas colocam lá. Grupo de 8 semanas de meditação mindfulness. Ou até mesmo os portais de pesquisa, como o PubMed, vocês podem até colocar lá meditação mindfulness e vai aparecer títulos de pesquisas com essa expressão, meditação mindfulness. Então, não é nenhum pecado capital a pessoa se referir mindfulness como uma meditação. Você também tem mindfulness como um programa, né? Você pode definir como programa, um protocolo, né? Onde você vai ter 8 sessões, vai ter uma parte psicoeducativa, exercícios para serem feitos, técnicas informais de mindfulness e também as práticas de meditação que vai ocorrer em todas as sessões. Uma definição de mindfulness aí como um protocolo. E você tem estado, traço ou habilidade mindfulness. Separei aqui estado e traço como um grupamento de definição, né, onde você vai ter classe de comportamentos, atitudes mentais, que vai formar um traço, um estado, uma habilidade, ou um estado, um traço, uma habilidade. E, para ficar melhor para vocês, a gente pode definir um mindfulness como um estado, traço, habilidade psicológica, em que a pessoa está intencionalmente focada no momento presente, com abertura, curiosidade, aceitação e sem julgamentos. Esta é a definição que vai abranger aí essas 2 categorias, estado e traço psicológico e habilidade psicológica. Lembrando que, como qualquer habilidade, você tem uma parte que a pessoa já nasce com a capacidade e outra parte que você vai desenvolvendo com o treinamento. Não basta a pessoa ter uma habilidade musical, né? Nascer com a capacidade para aprender um instrumento como o piano. Ela tem que treinar ali, ó. Tantos pianistas famosos que passaram e passam 8, 9 horas por dia ali, ó, treinando isso, ali no piano, esportistas, jogadores de futebol, ou qualquer outra modalidade esportiva, eles têm que treinar muito, muito mesmo, passar dias, semanas, meses, passando horas treinando. Então, qualquer habilidade, você precisa de treinamento. Você nasce com a capacidade, mas a outra parte é treinamento, é aprendizado. A mesma coisa é mindfulness. Mindfulness é uma habilidade psicológica onde a pessoa, boa parte dela, é treinamento, é prática. Como é que eu desenvolvo essa habilidade psicológica? A via principal é por meio da meditação, embora não seja a única. E aí, eu praticando a meditação, eu vou desenvolvendo essa habilidade de mindfulness. E agora, como estado e traço, eu vou fazer uma analogia com a ansiedade. A ansiedade é uma emoção como outra qualquer, como tristeza, desânimo, medo, dentre outras. A pessoa pode vivenciar em algum momento do dia, da semana, esta emoção. Mas o traço de ansiedade, a pessoa tende a vivenciar mais a emoção de ansiedade, de medo, tudo está relacionado à ansiedade, com muito maior frequência, porque ela já tem esse traço dentro da forma como ela funciona, dentro da sua personalidade, diferente de uma pessoa que não tem um traço, mas vivencia esse estado emocional. A mesma coisa é o mindfulness. A pessoa, independente de ela praticar ou não meditação, ela pode, eventualmente, acessar esse estado psicológico. E, é claro, uma pessoa que já tem alguma coisa assim próxima de um traço, seria uma pessoa que já vem fazendo uma prática contínua já há muito tempo. Pode se construir assim, já formando já um traço já dentro da sua forma de ser, de agir.
né? Você tem aí os grandes monges, que já têm muitas horas de meditação, e esse mindfulness vai formando um traço, tanto da forma de ser desses monges, já vem desde pequenininho meditando, como também esse traço se manifesta mesmo no próprio cérebro, na própria estrutura e funcionamento do cérebro. Se você for comparar um cérebro de um monge que tem 50 anos de idade com uma pessoa que tem 50 anos de idade que nunca meditou, você vai ver que é um cérebro completamente diferente do outro, né? Como se fosse essa diferença aqui, ó, de uma mão fechada para uma mão aberta, só para vocês entenderem. Porque a prática de mindfulness, tanto a prática meditativa como as práticas informais, já faz muitos anos ali no dia a dia daquele monge, até o ponto que tem um traço tanto na personalidade dele como também na estrutura cerebral desse monge. Então, seria aí as definições de mindfulness, deixando bem claro que as semelhanças que a gente está vendo aqui são semelhanças ligadas à habilidade, vendo mindfulness como uma habilidade psicológica. Se alguém tiver alguma dúvida, para quem está assistindo agora ao vivo, é só escrevendo aí no chat. Se tiverem dificuldade de escrever no chat, escreve aqui no WhatsApp, que depois a gente dá uma olhada. Quando terminar a gravação, eu respondo as dúvidas. E quem estiver assistindo no YouTube, poderá colocar nos comentários que a gente vai respondendo no decorrer dos dias e das semanas. A gente deixa combinado assim e vamos continuar com as exposições dos slides, porque essa parte da definição é a parte que já começa a surgir as dúvidas. Então, não deixe passar. Anote no papel, ou bota no meu WhatsApp, ou bota aqui no chat, para quem está me assistindo ao vivo. Aqui eu já falei, só passando aqui a tela dos slides para vocês verem a definição de mindfulness como um traço, o mindfulness como um estado psicológico, só passando aí a tela. A relação que eu fiz com a ansiedade está aqui também, no slide. Só para conceituar aqui novamente, mindfulness é um estado, um traço, uma habilidade psicológica onde a pessoa está focada no momento presente, com abertura, curiosidade, aceitação e sem julgamentos. A principal estratégia para desenvolver esta habilidade é por meio da meditação, que poderá ser praticada inicialmente em algum momento no programa ou protocolo de 8 semanas. Está aqui os 4 grupos de definição, né, que eu coloquei para vocês. Estado e traço. 1. Segundo, habilidade psicológica. 3º, meditação. E 4, vendo mindfulness com um programa e protocolo de 8 semanas. Agora é interessante a gente saber sobre a questão da origem da palavra, né? A origem da palavra mindfulness. Você tem aqui a palavra sati, ou sati, eu não sei exatamente como é que se pronuncia essa palavra, da antiga língua Pali, né? A língua ali falada no sudoeste asiático, né? Ali envolvendo a Ásia, não, a Índia, né? Aquela região ali do sudoeste asiático, a Índia e adjacências. E o mindfulness é um termo de muito difícil de tradução, e a gente pode fazer uma tradução aproximada para atenção plena ou para consciência plena. É um termo difícil de se traduzir. E esse termo ele foi formulado, já tem cerca de 2.500 anos, a formulação desse termo. Ou seja, 500 anos antes do nascimento de Cristo, você começa a encontrar esse termo aparecendo aí nos escritos nessa região aí da
da Índia e vizinhança, né? E esses escritos, é claro, surgiram com o budismo, né? O budismo foi que formulou o termo mindfulness e o sistematizou. Por isso que as pessoas associam o mindfulness ao budismo. Na verdade, o mindfulness, a habilidade psicológica, existe em todas as religiões. Eu coloquei até no meu Instagram, no Universo Mindfulness, uma pergunta lá de onde o mindfulness está presente no budismo, no hinduísmo, nos dois, ou apenas no cristianismo, nas religiões ocidentais, ou em todas as religiões, né? E a resposta, é claro, a gente pode dizer, a princípio, em todas as religiões está presente essa habilidade psicológica. Mas você não vai encontrar a expressão mindfulness em nenhuma delas, só vai encontrar no budismo, porque o budismo que conceituou este termo e o definiu. E as outras não aparecem definido. Você tem que ir catando ali, catando acolá. E é isso que eu vou fazer um pouquinho nessa live com vocês, mostrando essa habilidade psicológica ali nas narrativas, tanto passagens do sermão e das parábolas de Cristo, como também na própria vida dele, você vendo essa habilidade de mindfulness, né? Ele exercendo essa habilidade. E aí a confusão está aí, porque nas outras religiões e nos evangelhos não aparece o termo mindfulness. E o budismo é a única que aparece esse termo, por isso que tem essa confusão. Mas para outras atitudes e outras habilidades, não tem isso porque aparece em todas as religiões, como amor, bondade, compaixão, perdão, gratidão. Você vê isso em todas as religiões. Só o mindfulness só foi sistematizada, aparece em todas, mas só foi sistematizada na religião budista. Eu acho que agora ficou claro para vocês sobre a questão. Está presente em todas, mas quem conceituou, estruturou, sistematizou foi o budismo. Agora isso ficou claro. Quem respondeu errado já sabe porque errou, e quem acertou está de parabéns lá na perguntinha que eu fiz lá no Instagram. Aqui eu já falei, só estou passando só o slide para vocês. Quem quiser printar a tela pode ficar à vontade para printar. Aqui eu já falei também outros termos que as religiões falam, como perdão, gratidão, compaixão, aparecem em todas as religiões. E, é claro, outra coisa que faz com que se associe muito o mindfulness ao budismo é a questão de você ter líderes budistas que ensinam mindfulness laico, né? O próprio Dalai Lama, né? Você tem um monge budista, Thich Nhat Hanh, né? Não sei se eu pronunciei certo o nome dele. Ele, agora, é claro, atualmente ele não está podendo, porque ele teve um AVC, mas passou muitos anos também ensinando o mindfulness de uma maneira laica. Agora vamos à questão da psicologia positiva. Você tem um movimento, né, chamado psicologia positiva, criado pelo psicólogo Martin Seligman. Ele saiu dessa vertente, né, da psicologia de só trabalhar com a questão do adoecimento. A psicologia, antes da década de 50, no século XX, tinha outras vertentes trabalhando a questão do desenvolvimento humano, das potencialidades do ser humano. Mas com a questão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, esse movimento dentro da psicologia ficou enfraquecido.
o Abraham Maslow, né, trouxe essa grande contribuição de que a psicologia tinha que estudar também as pessoas que deram certo. O que é que faz o ser humano estar bem? O que é que faz o ser humano ter bem-estar e ser feliz? Mas isso ficou perdido no tempo com as duas grandes guerras mundiais e a psicologia ficou focada em estudar o adoecimento humano. Haja visto que tinha muitas pessoas tendo sofrimento psíquico na Europa por causa das duas grandes guerras mundiais, muitos órfãos, muitas viúvas, muitos ex-combatentes, pessoas que tiveram suas cidades bombardeadas, e a psicologia precisava dar uma resposta, uma solução a isso. E teve uma boa resposta, na minha opinião. Você tem vários protocolos de tratamento dentro da psicologia, para tratar a depressão, para tratar o transtorno do pânico. Você tem um protocolo muito bom para tratar também quadros psicóticos, não com a ausência de medicamento. A pessoa está sendo medicada, mas tem uma terapia associada ali que faz com que a pessoa possa ter qualidade de vida, no caso da esquizofrenia, dentre outros quadros psicóticos. Então, você tem N tipos de tratamento que foram descobertos devido a esse grande investimento e essa escolha que a psicologia fez em estudar o adoecimento humano. Mas, a partir do finalzinho da última década do século XX, foi criado esse movimento que procurou estudar, resgatar o que psicólogos lá da primeira metade do século XX queriam fazer, que era estudar a questão da felicidade, do bem-estar, o que faz o ser humano dar certo e da potencialidade do ser humano. E isso foi resgatado por Seligman, né, que começou a estudar a questão da felicidade, da teoria do bem-estar, né, das forças, das grandes atitudes humanas, como perdão, gratidão, dentre outras coisas. Isso foi resgatado por ele e tem dado também bons resultados, mostrando que você tem um lado do ser humano que adoece, mas você também tem o outro lado que floresce. E isso tinha sido ignorado boa parte do século XX e foi resgatado por Seligman e outros colaboradores, fazendo descobertas altamente significativas no campo do conhecimento humano, mostrando que o ser humano também tem muita coisa boa, e em todas as culturas, inclusive. Né? Eles procuraram estudar todas as culturas e viram o desenvolvimento, o florescimento humano em todas elas. Vamos voltar de novo para os slides aqui. Aqui é o que eu falei, saiu do foco. Né? Tudo aqui. Aí quem quiser printar, pode printar a tela. E agora vamos a Jesus Cristo segundo os evangelhos, né? Os evangelhos vê Jesus como Deus ou Filho de Deus, né? Aí vai depender muito da abordagem cristã, que tem religiões cristãs que não vê Jesus como Deus, tem outras que vê como Deus mesmo, como a segunda pessoa da Trindade, e, ao mesmo tempo, todas elas, até onde eu sei, também o vê como um ser humano, vê Deus e o ser humano. E aqui é claro que esse aspecto humano, até onde eu pude apurar com os estudiosos cristãos, de qualquer vertente cristã, eles vão concordar da forma que eu estou levando esse Cristo humano para vocês. Não vai ter divergência quanto a isso, não. Os líderes cristãos concordam da maneira como eu vou abordar aqui, e, infelizmente, embora muitos líderes e teólogos, não importa se são católicos ou evangélicos, vão concordar comigo, mas as comunidades, as pessoas que fazem parte das comunidades católicas ou evangélicas, elas muitas vezes
não conseguem ter essa clareza, porque elas veem Jesus como Deus também, e acaba vendo ele na Terra, né, quando ele passa os 33 anos aqui na Terra, mais como um Deus tendo todo o poder do que aquele Deus que, digamos assim, entre aspas, perdeu os seus poderes provisoriamente para se constituir plenamente como um ser humano. E isso, por ter essa confusão no meio da cristandade, no meio da membresia dos que frequentam as igrejas católicas, evangélicas, acabam muitos não cristãos se beneficiando e se inspirando muito mais em Cristo, por o vê-lo mais como humano do que os próprios cristãos. Os cristãos, eles têm fé na existência de Jesus, que veio, morreu, ressuscitou, mas ele vê Jesus, um Deus que não perdeu seus poderes durante a sua jornada terrena, a tal ponto que no momento que ele tinha qualquer dificuldade, problema ou tentação, ele tinha, digamos assim, um privilégio extra, a tal ponto que ele teria, digamos assim, uma facilidade para não cair nas tentações, né? A tal ponto que as pessoas dentro das comunidades dizem assim, Jesus é Jesus, né? Jesus é outro patamar, né? Então, elas acabam não vendo ele muito como referência, e os não cristãos acabam vendo ele mais como um ser humano e se esperando muito mais como Gandhi, dentre outros, se esperaram muito no Cristo, né? E é claro, eu vou mostrar um Cristo aqui que foi, digamos, no ponto de vista de muitos teólogos, não importa se são católicos ou evangélicos, no ponto de vista de muitos estudiosos dos evangelhos, eles vão ver esse Jesus como uma pessoa, como um Deus que se esvaziou da sua divindade, conforme está escrito lá na carta de Paulo aos Filipenses, né, que Jesus mesmo se esvaziou, né, de todo o seu poder, né, já começando a partir do momento que nasceu numa manjedoura. O Evangelho de Lucas diz que ele crescia em sabedoria. Se a pessoa está crescendo em sabedoria, em conhecimento, significa que ela já não está plena do conhecimento. Ou seja, se ele não tivesse se esvaziado da sua onipotência, da sua onipresença e da sua onisciência, no caso aqui a onisciência, ele não precisaria crescer em sabedoria. Você imagina Deus, né? Deus, no caso aqui Deus Pai, Todo-Poderoso, crescendo em sabedoria? Claro que não, porque ele já é a sabedoria, ele já é pleno em sabedoria, pleno em conhecimento. Se Jesus crescia, significa que, baseado nesse texto, ele está confirmando o texto de Filipenses. Eu não coloquei aqui as referências, mas depois vocês podem me pedir no WhatsApp que eu passo para vocês. E eu não sei de cor, mas está lá. Jesus cresceu em sabedoria diante dos homens, diante de Deus, né? E na carta de Paulo aos Filipenses mostra que ele se esvaziou de toda a sua divindade. E outro trecho que eu achei interessante, e que eu não coloquei aqui, mas eu acho importante registrar, é quando Jesus expulsa um demônio, né, de uma pessoa, os fariseus acusam, né, afirmam que ele expulsou o demônio pelo príncipe dos demônios, né? E ele, claro, argumenta, né, contra-argumenta os fariseus, dizendo assim, como é que Satanás vai expulsar o próprio Satanás? Né? E argumenta em cima daquilo ali e afirma que ele expulsou os demônios pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, então, ele está, nessa passagem, mostrando claramente que os milagres que ele operava não era
pelo poder que emanava, saía dele, mas o poder vindo da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Você tem aí essa passagem também, que depois vocês poderão me pedir as referências. Vocês estão vendo aqui que não precisa acreditar que o Jesus existiu, mas trabalhando a história que está lá nos evangelhos, o que eu estou trazendo aqui, vocês depois poderão conferir com seus líderes religiosos, seus pastores, seus padres, os anciões, né, dependendo da comunidade cristã que você pertence, você pode conferir o que eu estou trazendo aqui, os textos, né, tudo que eu estou falando aqui tem um texto que está respaldando. Então, você pode depois levar para o seu líder religioso e ver se está tendo alguma heresia, alguma contradição com a fé católica, ou com a fé evangélica, ou com qualquer outra fé cristã. Então, antes de fazer essa live, eu procurei tomar esse cuidado, né, de ser bem criterioso nisso. Então, você vê aqui vários textos mostrando que Jesus não nega a divindade dele, mas mostrando que ele estava esvaziado da sua divindade. Por que não nega? Porque lá em João diz que todas as coisas foram feitas por ele, né? O Evangelho de João começa dizendo que todas as coisas no mundo foram feitas por ele. Mas em outros textos você vê que, apesar dele ser Deus, ele está esvaziado da sua divindade a tal ponto que, ao fazer milagres, ele vai recorrer à terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, conforme esse episódio que eu estou trazendo para vocês. Tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, vá anotando aí que no final dessa live, para quem está assistindo ao vivo, a gente vai tirar, e para quem está assistindo no YouTube, a gente poderá responder os comentários também. Então, voltando aqui ao slide, uma questão muito importante é a questão das emoções, né? Ele teve emoções, né? Emoções de medo, emoções de raiva, emoções de tristeza, fora as tentações que ele passou também. Então, na nossa cultura, as pessoas acham que a pessoa que tem uma emoção, ela é vista como fraca, vista como uma pessoa incompetente, né? As pessoas não podem chorar, porque fulano foi fraco, fulano está chorando, né? Quantas vezes as pessoas veem uma mãe ou um pai, né, falando com seu filho pequeno, não chore, homem não chora. Quantas vezes isso acontece, né? E as pessoas olhando o choro como sinal de fraqueza. Uma pessoa que perde um ente querido, digamos assim, tem 45 dias, 50 dias perdeu um ente querido, quando relata que chorou, diz que o choro... eu fraquejei, né, no Natal, eu fraquejei, chorei, lembrando de um ente querido que faleceu há 50 dias, ou um ente querido que faleceu há 4, 5, 6 anos atrás, e associa a questão do chorar à fraqueza. Na nossa cultura, há uma associação com isso, com essa questão. E acredito que naquela época não era diferente, não. As pessoas também faziam essa associação. Tem uma pessoa falando que a gente está sem som aqui. Se as demais também não estiverem me ouvindo, por favor, diz que não está ouvindo. Faz um sinal de... assim, está ouvindo? Está ouvindo? Tudo ok? Então, deve ser a sua internet, a quem falou aí. Talvez a sua conexão possa estar ruim, ou então você apertou alguma coisa aí do seu computador, do seu celular, que está impedindo de me ouvir. Mas, voltando aqui ao que a gente estava falando. Então, a questão das emoções. Teve um episódio que fala lá que Cristo, ao chegar para ver Marta e Maria,
elas estavam chorando porque o irmão dela, Lázaro, era uma família de amigos, né? Jesus tinha amigos e Lázaro e Marta e Maria era amigo, era uma família que era amigo de Jesus, né? E Jesus não chegou a tempo de curar a Lázaro. Quando ele chegou, já tinha 4 dias que Lázaro tinha falecido. Então, as irmãs, né, uma delas falaram assim, poxa, se você tivesse chegado a tempo, ele não teria morrido. E ele vendo o sofrimento das irmãs, elas chorando, né? Já tinha 4 dias que o irmão tinha falecido, elas estavam chorosas, é natural. Ele ficou triste, né? Afinal de contas, ele tinha perdido um amigo e estava vendo ali a irmã, as irmãs do amigo ali chorando pela perda, né? Então, ele chorou, sentiu a tristeza naquele momento. Então, se você vê que ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, aumenta mais ainda o mérito, né, dele. Porque se ele sabia, digamos que, eu falei atrás, que ele tinha se esvaziado da sua onipotência, da sua onisciência, né, do seu todo poder, do seu todo conhecimento. Então, se ele não sabia, por ter se esvaziado da sua onisciência, por estar em forma humana, se ele não sabia que ia ressuscitar, já está aí bem explicado o choro. Mas se porventura o Espírito Santo já tinha revelado a ele que ele ia operar o milagre e ressuscitar Lázaro, o fato dele ter chorado, mostra, para ficar mais claro para a gente, que ele não era uma pessoa de ficar evitando emoções. Ele sentia a emoção, ele sentiu a tristeza, chorou, né? Ele chorou e depois operou um milagre. Teve um outro episódio que ele estava indo para o templo, né? E viu várias pessoas comercializando ali no templo de Jerusalém. Foi na época da Páscoa, né? E Jerusalém estava cheia de turistas, né? Gente de várias regiões do Império Romano estavam ali comemorando a Páscoa. E ele, vendo o pessoal comercializando, saindo do principal objetivo do templo, né, que era levar a adoração a Deus, né? As pessoas do mendigo ao sumo sacerdote saíram do principal propósito do templo, usando para comércio. Infelizmente, em muitas religiões, principalmente as cristãs, a gente vê muito isso, né? Então, isso não é de agora, já existia já naquela época, e Jesus, ao ver aquilo ali, ele ficou muito chateado. Uma das coisas que chateava muito Jesus, e vocês poderão depois ver vários trechos, né? Ele falando da hipocrisia, e ali ele estava vendo estampada a hipocrisia, do mendigo ao sumo sacerdote. Então, ele chegou, advertiu todo mundo, mandou todo mundo embora, e aquilo ali, é claro, provocou uma revolta muito grande na população da cidade e das pessoas que estavam visitando Jerusalém na época da Páscoa. Ele era muito pop, vocês vê na história, que na Galileia as pessoas o seguiam, e ele teve que fazer 2 vezes o milagre da multiplicação dos pães, porque as pessoas saíam das aldeias e queriam tanto ouvir a sua mensagem, como ter a cura, né, das suas enfermidades. E nisso ele teve que fazer a multiplicação dos pães 2 vezes, porque as pessoas estavam sem comer há muito tempo, e estavam longe de suas casas. E ele tinha uma popularidade muito grande, as pessoas, os líderes religiosos estavam querendo matá-lo já há algum tempo, mas só que temiam o povo. Tem passagens dos evangelhos que mostram isso. Eles temiam o povo e estavam fazendo tudo às escondidas. Então, na Galileia, não tinha como matá-lo. Quando ele chegou em Jerusalém, o que é que aconteceu? Lembre do Domingo de Ramos. Como é que ele chega?
a entrada triunfal, Hosana, Hosana, que vem em nome do Senhor. E aí a população de Jerusalém recebe ele, né, naquela entrada triunfal. Então, até então, não tinha como ele ser morto, né, ser preso, porque ele estava pobre também em Jerusalém. Mas no momento que ele faz isso no templo, ele jogou a população de Jerusalém toda contra ele, e os turistas que estavam ali também. Porque o turista estava gostando do comércio, e a cidade do mendigo, a alta elite, representada aí pelo sumo sacerdote, ganhavam com a questão do comércio no templo. E quando ele faz isso, ele ataca um aspecto central ali econômico da cidade. E ao atacar, é claro, ele jogou a população contra ele. Ele estava já no 3º ano do seu ministério. Ele começa o ministério aos 30, morre aos 33. E isso que entra um grande mérito na história, né, de Jesus. Ao fazer isso, ele jogou a cidade contra ele. Se ele não faz isso, na minha opinião, depois você pode checar aí com as pessoas que você tem de referência nas suas religiões cristãs, na minha opinião, se não acontecesse aquele episódio no templo, ele não seria crucificado na Páscoa. Ele seria morto em algum outro momento, alguém ia pegar ele querer pegá-lo à noite em algum lugar escondido, porque na frente do povo não tinha como matá-lo. E ali, ele jogou o povo contra ele, a tal ponto que aquele plebiscito que houve ali em Jerusalém, morre Barrabás ou morre Jesus? Aí escolheram Jesus para morrer. Por que escolheram? Porque houve aquele episódio no templo. Isso também, na minha opinião. Então, esse episódio é extremamente importante e mostra o que ele afirmou, que ele mesmo estava entregando a sua vida, né? Ele mesmo estava dando a sua vida, né? Ele mesmo estava entregando e ia ressuscitar ao 3º dia. Ele afirmou isso. E, literalmente, ele entregou a vida quando ele fez aquele episódio no templo. Ele sabia que o ministério dele estava para ser encerrado, ele tinha um cronograma na cabeça dele, não sei como é que era feito esse cronograma, mas ele avisou os discípulos que ele ia ser morto quando ele estava chegando em Jerusalém. Ele avisou que ele ia morrer, os discípulos não estavam gostando disso, ele avisou os discípulos e fez aquele episódio. Então, tem 2 coisas nesse episódio que eu gostaria de salientar para vocês. A primeira coisa é a missão. Ele veio com a missão dele salvar a humanidade por meio da sua morte, né? A morte, conforme está lá escrito nos Evangelhos, a morte de Cristo serve como expiação dos pecados da humanidade. Então, ele tinha essa consciência dessa missão. Ele acreditava que ele tinha que morrer para efetivar a sua missão. Sua missão não era só pregar o amor de Deus para com os homens, o amar o próximo como assim mesmo. Não era só essa missão. Ele tinha a missão de morrer como expiação dos pecados da humanidade. Então, ele tinha que cumprir essa missão. E a forma de ele cumprir essa missão era jogando a cidade contra ele. Então, puxa, é difícil, né, a gente saber que vai morrer daqui a 3 dias, digamos. Estamos com uma doença, né, estamos com uma doença incurável, né, estado terminal. O médico diz assim, a sua previsão, daqui a 1 semana você vai morrer. Imagina o sofrimento que isso dá. Né? Se a gente tivesse a possibilidade de escolher, puxa, eu quero morrer daqui a 20, 30, 40 anos, eu quero viver pelo menos 1 ano, não daqui a 1 semana. Ele não, ele escolheu, não, eu vou morrer esse final de semana. Foi uma escolha. Por que eu tenho que morrer? Porque a salvação da humanidade depende da minha morte. Então, ele se conectou com a missão dele, acima de tudo. Se conectou com a missão dele. E nisso ele fez o episódio do templo. O episódio do templo aconteceu em uma situação emocional. Teve a raiva. Então, Cristo, ele não
lutava contra as emoções. E nesse caso específico, ele foi no fluxo da raiva. A raiva vem, juntinho da raiva, vem pensamentos como não deveria ser assim, não deveria ser assado. No caso aqui, o deveria apareceu. Eles não deveriam estar usando o templo para comércio, e sim para adoração a Deus. Então, ao vir esse pensamento, veio a raiva, e ele poderia fazer uma escolha. Não vou fazer nada, não. Mas ele decidiu ir no fluxo da emoção, por quê? A primeira coisa, ele queria ensinar as pessoas a ter uma verdadeira adoração. Segundo, combater a hipocrisia, o que ele fez boa parte do seu ministério. E a terceira coisa, ele precisava de morrer. E tinha que ter alguma coisa para levá-lo à morte. E alguma coisa foi aquilo ali. Foi esse episódio que aconteceu, na minha opinião. Depois chequem com seus líderes religiosos. Outro episódio que ele também teve uma emoção muito forte, mas aí ele não foi no fluxo da emoção. O outro episódio foi no Getsemane. Ele sentiu um medo muito grande. O medo veio, né? E como eu falei, a emoção vem casadinha com um pensamento. No caso aqui, o pensamento que possivelmente veio foi: eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não vou aguentar, está difícil para mim. E o que é que ele fez? Ele chamou Pedro, Tiago, João para estar com ele. Eu preciso de vocês aqui, venham orar comigo. O Espírito está pronto, ou seja, as minhas convicções da minha missão, está tudo ok aqui. Eu estou convicto, eu sei o que eu quero da minha vida, que é levar o amor de Deus para os homens, e sei também que eu tenho que morrer em expiação dos pecados da humanidade. Eu sei o que eu quero, mas, apesar de eu saber o que eu quero, a carne é fraca. Ou seja, eu estou com medo. O meu medo está vindo pensamentos na minha mente que eu não vou conseguir. Minha alma está se angustiando muito. E no Evangelho de Lucas fala que ele começou a ter sensações físicas intensas, começou a suar como gotas de sangue. Mas, nesse caso, ao acessar a emoção de medo, como é que a nossa cultura nos aconselha? Olha a relação com o mindfulness aí. A nossa cultura recomenda a gente: não tenha medo, não. Fique calmo. Tem todo um conjunto de estratégia, muitas vezes, de evitação à emoção. Tem um conjunto de estratégias de evitação, de luta contra a emoção, contra os pensamentos que vêm juntinhos com essa emoção. Você vê aqui Cristo, em 2 episódios, ele tendo contato com emoções. No templo ele teve contato, ele viu que fazia sentido com a missão, com aquilo que importava para a vida dele, ele foi no fluxo da emoção. Nesse segundo episódio, nesse segundo exemplo, a emoção e os pensamentos estavam fazendo com que ele se afastasse daquilo que importava para a vida dele. O que é que importava para a vida dele? Era morrer para a salvação da humanidade. Então, ele, nesse caso, ele acessou a emoção, mas não foi com ela. Para vocês não confundirem, acharem que ao fato de, no mindfulness, não se lutar ou evitar a emoção, significa que eu sempre vá concordando com ela. Eu acesso a emoção para eu poder fazer uma escolha. No exemplo do templo, ele escolheu ir com a emoção. No segundo exemplo, que foi no Getsemane, ele escolheu não ir com a emoção. Ele: estou sentindo medo, pediu apoio dos discípulos. Os discípulos já estavam esgotados de cansaço, já devia ser 2, 3 horas da madrugada, depois de uma santa ceia um tanto que estressante.
né? Ele falando da morte dele, aquela conversa que estava incomodando os discípulos, é natural que também, independente de qualquer coisa, numa madrugada todo mundo tivesse já com sono. Então, os discípulos estavam dormindo, ele estava ali orando, pediu apoio, não conseguiu. Na nossa cultura, essa questão de pedir apoio é sinal de fraqueza. Né? Se fosse uma outra pessoa, puxa, fulano está fraquejando, fulano está recuando. Não, ele não. Cristo não encarou isso como um recuo. Ele encarou isso como uma necessidade humana dele, de querer ter o apoio das pessoas que ele considerava amigas, né, que eram os apóstolos. E ele foi à busca de apoio de Pedro, Tiago e João, os apóstolos que ele era mais chegado. Para pedir apoio, ele tinha que admitir que estava tendo um bombardeio de emoções. E a gente vê muitas pessoas, quem é terapeuta aqui sabe que muitas pessoas chegam no consultório com muitos problemas psicológicos porque tem um processo evitativo muito grande diante das suas emoções. E as pessoas que se dão bem na vida, as pessoas que têm saúde emocional, né, que têm qualidade de vida no âmbito das emoções, elas não evitam as suas emoções, elas acessam, elas trazem a consciência. Isso é uma habilidade de mindfulness. E Cristo trouxe isso à consciência. Ele recorreu à ajuda, a ajuda não teve ajuda, então ele foi se virando de outra forma. E fez uma escolha. A escolha dele foi enfrentar o medo. Mas a melhor forma de lidar com qualquer emoção é acessando para depois fazer uma escolha. Ou de ir no fluxo da emoção ou ir contra a emoção. Nesse segundo exemplo, ele foi contra a emoção, diferente do tempo que ele foi no fluxo da emoção. Então, a gente vê isso aí, uma grande lição. Ele está bem alinhado com a questão do mindfulness, né? Diferente da nossa cultura, que acha que é errado ter medo, acha que é errado ter tristeza, acha que é errado ter emoções de raiva, né? Vê que Cristo está totalmente na outra direção. Então, a importância disso é ver que as nossas emoções não é um sinal de fraqueza, a gente não precisa lutar contra elas, e desenvolver a aceitação da experiência conforme se apresenta. Né? Lembrando que a definição de mindfulness é o quê? É a pessoa estar focada no momento presente, com abertura, curiosidade, aceitação e sem julgamentos. É aceitar a experiência conforme ela se apresenta. Então, ele vivia isso. E nesses episódios, para mim, é um grande exemplo da habilidade de mindfulness em Cristo. Eu mostrei nos episódios, agora eu vou mostrar nas mensagens de Cristo. Por exemplo, foco no momento presente, quando ele diz, basta cada dia o seu próprio mal, no texto do Sermão da Montanha, né, que ele relata lá no Sermão da Montanha que as pessoas estavam preocupadas com o que elas iriam comer, né, e que os pássaros não se preocupavam, né, com o que iriam comer, e olha que os pássaros não semeiam, né, e outras pessoas preocupadas com a questão da vestimenta, com que iriam se vestir, e ele dá o exemplo dos lírios do campo, que nem Salomão, né, o grande rei, né, um dos grandes reis de Israel, se vestiu tão bem como os lírios do campo. Então, ele é bem poético nessa passagem, mostrando que as pessoas deviam viver focadas no momento presente. E ele estava falando com um público que a maioria absoluta das pessoas eram pobres, tinham dificuldades de ter o sustento do dia a dia. Mas, mesmo assim, ele as desafiou, fazendo com que elas vivenciassem o momento presente e não ficassem focadas em pensamentos que as jogassem no futuro. Né? E é claro, outra coisa, isso é uma coisa muito importante, né? Porque as pessoas ansiosas, elas ficam muito vulneráveis a esses pensamentos que surgem na mente delas quanto ao futuro.
esses pensamentos chegam e elas acabam indo cedendo às demandas desses pensamentos relacionados ao futuro, que levam à preocupação. Ele também fala sobre a questão de não julgueis para que não sejam julgados, que a forma como você se julga, você vai acabar julgando também. A forma que você julga o outro, você vai acabar se julgando. Então, as pessoas que são extremamente têm uma crítica muito grande em relação a si mesmas, acabam, de alguma forma, levando essa crítica para terceiros. Então, a forma como eu funciono comigo, eu acabo jogando para o outro também. Então, aqui é a questão do não julgamento, que é uma atitude que está dentro da definição de mindfulness, aparece em Mateus 7:1. Ele teve uma atitude também de não julgamento na hora que ele escolheu os discípulos. Ele não olhou a tendência política. Você tinha várias tendências políticas na Palestina no tempo de Jesus. Você tinha os zelotes que eram contra o Império Romano e viviam isolados nas montanhas, fazendo uma verdadeira guerrilha contra as guarnições romanas. E você tinha os publicanos, que eram judeus também, mas esses judeus estavam a serviço do Império Romano, eles arrecadavam impostos. Então, você tinha, dentro dos 12 discípulos, você tinha Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, que era um publicano, e você tinha também zelotes dentro dos discípulos ali. Então, ele não olhou a tendência política, ele foi chamando, e quem estava disposto a segui-lo, né, independente da tendência política, era bem-vindo. Então, aqui atualmente, você tem petistas e bolsonaristas, só para deixar bem claro, né, peguei um exemplo com todo cuidado, claro, não estou querendo atacar nenhuma tendência política, né, só estou querendo mostrar que ele tinha uma atitude não julgadora mesmo. Porque, assim, a gente olha para um petista, um bolsonarista, e vê um perfil ali. Claro, você vai ter, para cada grupo desse, você vai ter uma predominância de certos perfis, mas você não tem um único perfil nesses grupos. Por exemplo, eu tenho conhecidos petistas que não apoiam o casamento gay, são homofóbicos, né? E tenho conhecidos bolsonaristas que falam que são contra a questão da homossexualidade, acham que é pecado, mas tem amigos homossexuais e ainda digo mais, recebe esses amigos dentro da sua própria casa e essas pessoas dormem no mesmo quarto que os filhos dele dormem. Filhos que, na época, eram adolescentes. Então, você vê que esse bolsonarista foge completamente do padrão, pelo menos é esperado, dos bolsonaristas, né? Da forma como as pessoas veem os bolsonaristas. E a mesma coisa é o exemplo do petista, né? Que é homofóbico, né? Foge do padrão. Então, você vê aí nesses dois exemplos que Jesus ele conseguia ter uma atitude não julgadora, porque ele sabe que o ser humano ele não é um ser lógico, ele tem contradições na forma como ele fala, age, pensa, ele tem contradições. Então, ele sabendo disso, na sua ação, ele teve uma atitude não julgadora na escolha dos seus discípulos, não se importando com a tendência política dos mesmos. Ele poderia ter expulsado alguns desses discípulos durante a sua jornada de 3 anos de ministério. Mas não, ele olhava para aquelas pessoas com uma atitude não julgadora. Poderia reclamar, ele reclamou com Pedro. Pedro, nesse momento, você está sendo uma pedra
tropeço para mim, porque Pedro reclamou, falou, advertiu que não ia deixar Cristo ser crucificado, né? E Jesus admitiu que estava sendo tentado quando viu Pedro mobilizado emocionalmente, quando ele falou sobre a sua morte, mas disse para ele parar de falar sobre este assunto, parar de contra-argumentá-lo, porque era necessário que ele morresse. Então, ele aceitou as muitas falhas dos seus discípulos, aceitou as falhas de Judas, por exemplo. Judas não foi expulso da comunidade dos discípulos, simplesmente ele que se expulsou. Não é? Jesus disse para ele, Judas, o que na Santa Ceia, Judas, o que você vai fazer hoje era melhor que você não tivesse nem nascido, né? Ele deu um recado ali poderoso, né? Puxa, você está com 3 anos com seu líder, 24 horas com seu líder, e o líder disse que era melhor você não ter nem nascido. Ai do homem que trair o Filho de Deus, que era melhor que ele não tivesse nem nascido, e o camarada continua ali no cinismo. Aí, depois dessa colocação, eu acho que seria assim a última tentativa, digamos assim, entre aspas, de convencer Judas a mudar de ideia, digamos assim. Né? Eu acredito que não foi a intenção, mas ele falou alguma coisa, né? Falou. E viu que o camarada continuou comendo cinicamente na Santa Ceia. Aí depois que ele disse isso, ele olhou assim, Judas, já que você não vai se arrepender mesmo, camarada, vai e faz o que tem que fazer. Ele não estava mandando Judas trair, ele simplesmente disse para Judas que já que ele não estava arrependido, não ia mudar de ideia, que ele fosse logo, porque ele tinha muito o que fazer na Santa Ceia com os discípulos que queriam alguma coisa com ele. Ele tinha muitas orientações para dar, ele não ia continuar as últimas horas da sua vida terrena com os discípulos como um traidor à mesa. Então, ele pediu para que Judas se retirasse. Com Pedro, a conduta foi outra. Não é, Pedro, você vai me trair, não sei o quê, coisa e tal, você vai me negar, mas eu já intercedi por você e você vai voltar para mim. Então, a conduta foi outra, porque Pedro agiu de uma maneira pontual, levado por uma emoção forte de medo. O outro não, já era um padrão, o outro já roubava da tesouraria. Ele era o tesoureiro, ele recebia a arrecadação das pessoas que mantinham o ministério de Jesus, porque Jesus e os discípulos não estavam trabalhando. Jesus foi carpinteiro até 30 anos de idade, depois estava circulando pelas aldeias e pregando junto com os discípulos, então precisava ter alguém que o sustentasse. E Judas era o tesoureiro, que recebia a arrecadação e estava roubando. Então, ele já tinha um padrão de um comportamento, digamos assim, desviante, né, do que se espera de uma pessoa que tem uma missão de pregar o amor para as outras pessoas, né? Então, Cristo teve um olhar no julgador, e no caso, Judas que se expulsou, digamos assim. E ele conversava com todas as pessoas, ele se relacionava com fariseu, se relacionava com centurião. Centurião era, digamos assim, uma espécie de general de uma guarnição de soldados, e esse general que comandava 100 homens estava lá para manter o domínio romano dentro daquela região, daquelas regiões da Palestina, né? Vários centuriões, né? Com as suas guarnições. E o centurião procurou ele e pediu para que ele operasse um milagre. Ele fez um milagre para o centurião. Ele não olhou o fato de ser uma pessoa que estava ali a serviço da opressão romana sobre o seu povo. Ele fez um milagre. Ele tinha uma atitude de olhar para aquele ser humano, independente de ser zelote, de ser publicano, de ser centurião, ou de ser fariseu também. Ele conversou com Nicodemos, né? Nicodemos convidou ele para conversar, ele conversou com Nicodemos, né? Mesmo ele sendo fariseu, mesmo sendo parte de um segmento religioso que o perseguia ou criticava.
Então, Jesus tinha uma atitude não julgadora com as pessoas, independente da origem social ou das tendências políticas ou religiosas que essas pessoas tinham. Então, isso é uma habilidade de mindfulness, você conseguir olhar a pessoa independente dos rótulos que ela traz consigo. Então, minha gente, diante dessa live, eu tenho uma proposta para você que está aqui ao vivo e para quem estiver vendo esse vídeo. Quem estiver vendo esse vídeo poderá clicar no link e entrar na lista de espera para o grupo de estudo. E para quem está agora ao vivo, poderá falar comigo logo após deste vídeo. Mas o que é que vai ter nesse grupo de estudo? A gente vai ver a questão do perdão, o plano de salvação de Deus para a humanidade em Jesus, e pegar o que é narrado nos evangelhos, e mostrar que esse modelo de perdão ele pode ser traduzido de uma forma que vai promover saúde emocional para as pessoas, onde você vê um foco na solução compartilhada do problema e não quem gerou o problema. Vou tentar ser rápido, porque o tempo está longo já dessa live. Então, vou tentar ser rápido. Aqui no modelo de perdão, você tem um Deus que criou todas as coisas e criou o ser humano, conforme a narrativa bíblica. Houve uma queda, o homem pecou, e ao pecar, o mundo perdeu, o ser humano perdeu a sua harmonia interna, ele ficou cheio de contradições, cheio de problemas e dificuldades, e não só o ser humano, como também o planeta Terra, todo o ecossistema ficou comprometido, de certa forma, com o pecado do ser humano. E aí Deus, vendo essa situação, temos um problema aqui, vamos resolver. E aí ele focou em fazer a parte dele. Veio, morreu, na pessoa de Cristo, pelos pecados da humanidade, e deixou o ser humano fazer a contrapartida, que seria se arrepender dos seus pecados. Então, cada um fazendo a sua parte, independente de quem gerou o problema. Então, muitas pessoas acham que o problema veio de Deus. O mundo está assim, cheio de doenças, cheio de gente morrendo de fome, porque Deus criou um mundo injusto, certo? Ou ele sendo justo ou injusto, ele veio e pagou o preço dele, Ele não criou o ser humano não pecou, ele, independente de ser considerado culpado ou não pela Bíblia, ele veio e fez a parte dele. E o ser humano, segundo a Bíblia, é o culpado, mas não ficou sozinho para resolver. É chamado também para resolver o problema e fazer a sua parte, se arrependendo dos seus pecados. Então, a gente vai mostrar esse modelo de Deus e humanidade, cada um fazendo a sua parte no problema que foi gerado aí com a queda humana e que se perdeu essa harmonia que tinha no mundo, tanto a harmonia que tinha interno no ser humano como na criação, aqui na Terra. Então, o que acontece é que, se as pessoas vissem isso como um exemplo, num conflito conjugal ou num conflito entre irmãos, familiar, ou pessoas da família, ou no prédio, na vizinhança, ou no trabalho, se as pessoas vissem desta forma, não ia ficar procurando culpados, ia procurar o que é que eu posso fazer para resolver. Então, vou fazer minha parte e convidar as pessoas, cada um, a fazer a parte que possa fazer, independente de ser culpado ou não. Então, a ênfase no plano da salvação aqui dos cristãos pode ser vista dessa forma também. Uma ênfase na solução e não em quem é culpado ou não. Então, em uma das nossas lições aqui, a gente vai abordar isso, usando o plano de salvação como um modelo para lidar com a questão do perdão, do auto-perdão, do perdão para com o outro, a questão da solução, resolução de problemas, a questão também da compaixão, da culpa, e relacionando isso com a atitude de não julgamento, a questão do amor ao próximo,
A gente vai usar a parábola do bom samaritano, onde aparece ali a questão do amor próximo, da compaixão, e a questão do texto de Mateus 25, de 39 a 46, da separação dos bodes das ovelhas, que ali seria um retrato do julgamento final, onde você vê que tem, dentro do julgamento final, você vê que é um julgamento totalmente enviesado. Não houve essa questão que levaram, que teve esse julgamento aí de Lula, que muitos dizem que foi um julgamento enviesado devido aos vídeos, aos áudios que foram vazados mostrando a relação do juiz com o Ministério Público. Né? Muita gente acha que teve um viés ali. Independente de você achar que houve um viés ali ou não, esse julgamento descrito em Mateus 25, de 31 a 46, da separação do bode das ovelhas, você vê um Deus, né? No caso aqui, Cristo narrando, né, esse texto, uma postura totalmente não julgadora. Né? Ele vai aparecer nos evangelhos como uma pessoa que está em defesa do ser humano, intercedendo diante de Deus em prol do ser humano. Deus Pai julgando, e o Espírito Santo vai aparecer como um consolador e também que intercede pelo ser humano. Então, você tem as três pessoas da Trindade, uma pessoa da Trindade, que é Deus Pai julgando, e tem o Deus Filho e o Deus Espírito Santo atuando como intercessores do ser humano. Logo, você tem um julgamento completamente enviesado em prol do ser humano, em prol da humanidade. Então, você vê aí que é uma atitude totalmente de não julgamento por parte de Deus aí narrado nesses trechos das Escrituras. A atitude julgadora, quem tem é eu, é você, e as instituições religiosas e as instituições cristãs, né, que muitas vezes enfatizam muito mais o inferno e o julgamento final do que a própria Escritura ali. Você vendo os textos, as parábolas de Cristo, a forma como ele conduz e até como ele aborda o julgamento final de uma maneira totalmente enviesada em prol do ser humano, coisa que você não vê nas igrejas cristãs. Você vê uma outra postura completamente diferente. Eu acredito que essa postura dele acaba combinando com uma postura de um Deus alinhado com amor, com compaixão, com misericórdia e também com as habilidades de mindfulness definidas aqui. E aí é o convite para vocês participarem deste grupo. Se vocês quiserem participar, fique à vontade. Quem está aqui assistindo, quem está assistindo a gravação, é só clicar no link do vídeo do YouTube para cair aí em um grupo de lista de espera que a gente passa maiores instruções. E para quem está assistindo agora, a gente vai tirar as dúvidas como é que vai funcionar esse grupo com vocês. É um grupo curto de estudos que tem esses temas e vai continuar aí a relação com o mindfulness, né? Mostrando de uma forma, vocês estão percebendo que até aqui não houve nenhuma contradição com o que é pregado em nenhuma das igrejas. A única, talvez se houve alguma coisa que fugiu, foi uma questão de sair dessa perspectiva de acusatória, de ver o ser humano como já condenado de antemão, assim, digamos assim, ao inferno ou coisas do tipo. Né? A gente vê aqui, talvez a diferença da forma como a gente está abordando, talvez seja uma forma mais com os atributos já esperados e que está lá nos evangelhos, né? Da misericórdia, do amor e do não julgamento, inclusive. Né? E aí eu vou encerrando por aqui esta live e para quem optou em ficar no grupo de estudos, sejam bem-vindos aqui ao grupo de estudos. Tchau, tchau.